Ansiedade. É muito raro quem ainda não tenha passado por ela. E as sensações são tantas, não é? Desde aquele sentimento de que não vamos dar conta de fazer o que precisamos, até um esgotamento mental de tanto se preocupar. Somos assim hoje, ansiosos. E qual é o lado bom e o lado ruim disso? Com a gente aqui hoje no Manhã Total, e você participa, a psicóloga Ana Patrícia Ribeiro e o cardiologista Dr. Roberto Botelho com a gente aqui. Ambos, eu agradeço imensamente por estarem aqui, viu? Somos isso mesmo, uma sociedade de ansiosos e ansiosas? Sim, nós temos que as pesquisas apontam que a segunda maior incidência de doença psiquiátrica e com fundo psicológico é a doença a ansiedade. Após as dependências por substâncias, né, seria a ansiedade. E é um mundo que propicia isso, né? Um mundo cheio toda de essa informação. correria, né? Uma certa paranoia justificada, porque existe muita violência, existe essa disputa por um lugar ao sol, essa busca do exitismo. Então, tudo isso, Mônica, contribui realmente para a gente viver num estado de sempre alerta. E esse estado de sempre alerta, doutor Roberto, o que produz no nosso coração? Eu fiquei imaginando ontem, falei, gente, o coração deve sofrer demais com essa ansiedade, esse alerta o tempo todo. Mônica, o ponto básico é esse, é a dissociação de cérebro e mente. O nosso subconsciente, ele detecta 10 milhões de bits por segundo, informações por segundo. E a mente retém, o cérebro retém, a consciência retém 40 bits por segundo. Então, nós somos bombardeados por um volume de informação que o cérebro absorve, mas você não tem consciência. Fica no seu subconsciente e atrapalhando as suas conexões cerebrais. Elas vão como uma tempestade no sistema nervoso autônomo, o simpático, parasimpático, e o organismo ele sofre da cabeça ao pé. O coração, ele é uma expressão, porque você sente a batedeira, você sente a angústia, a dor no peito, e desde a antiguidade ele é a sede da emoção. Mas o que vocês comentaram é esse bombardeio de informação que cria o medo do desconhecido. É a ansiedade. E esse medo do desconhecido assusta demais. E talvez, assim, a gente até cria um pouco isso também. Esse medo fica um pouco... A ansiedade, Mônica, ela tem muito a ver com uma antecipação, é um afeto de angústia, de ansiedade que antecipa alguma coisa ruim que vai acontecer. Então, é como se você já sofresse por antecipação, porque você está adivinhando que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, isso pode ser desde um grau de uma preocupação mais leve, eu estou preocupada com alguma coisa objetiva, tenho que fazer uma cirurgia, vai desde um grau mais leve até uma situação onde a pessoa não mais sabe onde está o medo, onde está o perigo, ela sente isso o tempo inteiro, né? O Dr. Roberto estava falando das questões do coração e a gente pode pensar todas as questões somáticas, né, em relação à ansiedade. A ansiedade, por exemplo, se você tem um quadro agudo, como a gente vê na síndrome do pânico, que é um transbordamento dessa ansiedade, você vai ter taquicardia, você vai ter uma sensação de que você está tendo um aperto na garganta. Não respira, muitas pessoas, dificuldade para respirar. Muitas pessoas queixam de dores no braço, confunde como se tivesse um ataque cardíaco, né, doutor? E ainda a gente tem as questões, passar para toda a questão de estômago, gástrico, dores de cabeça, né, a sudorese. Muitas pessoas queixam de ter uma sensação de que vão desmaiar. Então, estes quadros mais agudos, a gente considera, por exemplo, na síndrome do pânico. Por que é uma síndrome? Porque ela reúne vários sintomas. Então, você vai ter sintomas físicos e sintomas psicológicos. No psicológico, o mais angustiante é a sensação de que está um perigo iminente, que alguma coisa muito ruim está prestes a acontecer e a pessoa não tem como reagir. Não tem como reagir. A Ana Patrícia trouxe todos esses sintomas físicos, não é, doutor Roberto? O senhor tinha falado também da batedeira. A ansiedade, num grau extremo, quando eu não procuro ajuda, pode levar a um infarto, a um ataque do coração, doutor? Há um alerta, Mônica, e nós temos observado isso ultimamente. Foi descrita uma nova síndrome, a chamada dor de amor. E essa dor de amor, ela é a expressão física do acúmulo do que a Ana Patrícia disse. E esse acúmulo se manifesta, na maioria das vezes, em mulher, por um estresse acumulado, acentuado, súbito, e um coração normal, ele rasga as artérias e leva a um infarto. Nós estamos vendo, por semana, a gente vê 2 pacientes com esse fenômeno. Uma mulher que teve um problema agudo, você filma o coração normal, sem placa de gordura, que rasgou por um pico de ansiedade. Nós estamos muito habituados a ver
o fenômeno observável físico, batedeira, sudorese, palidez, mas nós não mergulhamos na causa e nós ficamos tampando buraco. O humano, ele tem esse hábito de tampar buraco e não ir na essência do problema. Então, você dá um remedinho ansiolítico, você dá um remedinho daqui, um remedinho dali, e às vezes uma meditação, uma reflexão sobre a própria existência resolve o problema. Então, sim, nós vivemos um problema novo que se manifesta com doença grave no coração e nas carótidas, levando a infarto e levando a derrame. E aí o doutor Roberto traz essa questão da mulher. Por quê? Porque a gente carrega o mundo nas costas, a gente tem essa mania ainda de carregar o mundo nas costas. E aí eu também puxo para o homem, que a gente teve até uma conversa sobre saúde do homem, que o homem é silencioso demais. O que que explica? Olha, eu entendo que, independente do sexo, qualquer pessoa que tenha essa dificuldade de colocar em palavras as suas emoções, de buscar algum caminho para externar essa dificuldade que todos nós temos, que é da vida, está sujeito a essa situação. Eu não conhecia essa síndrome, né? Depois eu quero até que o Dr. Roberto me dê alguma bibliografia, mas eu acredito que as mulheres, elas têm uma facilidade maior de colocar em palavras e buscar ajuda, e isso facilita bastante. No entanto, parece que a dificuldade em se livrar do peso, da responsabilidade, ou talvez um maior contato com o mundo interno, com essa sensibilidade, a deixe mais, talvez, suscetível a viver essas coisas. Mas ainda penso que a maior dificuldade não é entre sexos, mas sim o fato de pessoas que dificultam ou não encontram caminhos para falar das suas emoções. Então, pode ser a que carrega o mundo nas costas, pode ser aquela que acha que tem toda a culpa, pode ser aquela que acha que tem que salvar a humanidade. Enfim, qualquer situação que seja um excesso tende a provocar algum distúrbio, né? É muito ruim, né, esse lado da ansiedade, quando ela me domina por completo. O senhor recebe muita gente assim no consultório? Que chega lá assim, olha, eu não estou aguentando, está muito pesado o meu coração. E aí eu sei que vocês indicam hoje, para a gente começar a falar sobre o que pode ser bom para diminuir esse mal-estar da ansiedade, que é a meditação. Vocês têm recomendado muito, né, doutor Roberto? Eu tive, Mônica, espectador, essa semana, uma experiência espetacular. Durante a semana, no começo da semana, eu recebi um jovem de 35 anos para um cateterismo. Ele era um posto de ansiedade. No meio da semana, eu recebi uma senhora de 97 anos para fazer uma angioplastia extremamente complexa. Eu devolvi a pergunta para ela, falei, a senhora que vai me dizer como manter essa tranquilidade aos 97 com essa elegância, com batom, toda bonitinha na mesa do cateterismo. Ela me deu uma resposta simples, espectador, simples. Doutor, aceite a vida como ela é. Nossa, 97 anos. É a sabedoria de 97 anos, né? E é o que você disse, nós temos que nos situar, aceitar a vida como ela é e que nós estamos aqui para viver. E nós não estamos aqui para antecipar o futuro, nem para lamentar o passado. Com essa sabedoria, eu volto então para a meditação, porque a meditação vem da sabedoria milenar oriental. E eu sugeriria mudar o nome de meditação. Eu chamaria reformatação do lobo pré-frontal. Ninguém vai entender. Não. Para dizer que é um termo técnico. Meditação é um processo técnico de limpeza do cérebro, como você faz com o computador, você reformata seu computador. E essa reformatação do lobo pré-frontal, que é a meditação, ela baixa a pressão arterial, ela baixa o batimento cardíaco, ela baixa a ansiedade, ela contorna esses problemas que são derivados de um acúmulo de informação subconsciente e uma incapacidade de gestão consciente. Esse conflito é tratado com uma reformatação. O seu computador, quando ele tem um excesso de dados inutilizados, ele é sobrecarregado, ele passa a processar lentamente. O que você faz? Você formata. Meditação é isso. Adorei. Eu prescrevo isso todo dia, pratico meditação. Antes de vir para cá, eu meditei. É a pele. Né? Ele tem uma agenda superlotada, viaja demais, né? E tem a família e tudo. E eu viva a vida como é. Viva a vida como ela é. Eu corroboro o que o doutor Roberto está dizendo e espero, né, que a maioria das pessoas tenha realmente essa condição de buscar uma saída. Mas eu queria chamar a atenção também que muitas vezes as pessoas estão já num grau de ansiedade ou num grau de sofrimento por outras causas
que a tentativa de meditar e não conseguir pode gerar mais ansiedade. Então, talvez seja importante entender isso, que se você está começando, um aprendiz de tudo que a gente é, tem que ter tolerância. Tolerância, né? A frustração, assim, eu não vou conseguir isso de imediato, né? E outra coisa, daí já pensando numa situação que talvez traga um maior incômodo, né? A psicoterapia, principalmente a psicoterapia psicanalítica, né? Ela tem a condição de ajudar a pessoa a fazer esse canal de comunicação com as emoções dela, de forma que o corpo dela não precise pagar por isso, de forma que ela possa transformar esse excesso de ansiedade em alguma coisa produtiva. Mas isso também exige paciência, exige tolerância, porque nada se resolve. Então, a sabedoria dessa senhora, né, aceite a vida como ela é, a gente leva algum tempo para aceitar a vida como ela é. Mas me parece que quando a gente consegue isso, você realmente tem uma paz, né? Não é? Eu quero trazer, ontem eu fui procurada pela Eliana, do bairro Santa Mônica, em Uberlândia, e ela pediu para que eu contasse essa história dela para vocês. Ela toma antidepressivo há 20 anos. Há 2, ela decidiu fazer a zumba e de vez em quando ela caminha. Ela tem vitiligo e a síndrome das pernas inquietas e é muito ansiosa. E ela não consegue dormir. Ou ela tem que levantar para poder caminhar e diminuir aquele mal-estar das pernas inquietas, ou ela está na cama e fica ali tentando controlar as pernas. Olha o grau da nossa amiga Eliana. Eu queria que vocês comentassem o caso dela, o que ela pode fazer. Eliana, eu tenho uma receita, eu acho que a principal fonte de felicidade é o conhecimento. E eu diria que na nossa sociedade contemporânea são 2 conflitos, o ser e o ter. Nós buscamos nessa sociedade o ter e nos esquecemos do ser. O conhecimento, ele te leva para o ser. E à medida que você busca conhecimento com leitura, então leitura é uma boa receita. Leitura, buscar conhecimento de qualquer fonte é uma boa receita. Exercício físico é uma ótima receita. Rotinas, você ter rotinas e cumprir as rotinas é ótima receita. E através de uma vida natural, tem um livro muito interessante, Porque as Zebras Não Têm Úlcera, de um neurofisiologista, e ele explica, e nós temos que recorrer aos animais, ao equilíbrio dos animais para a gente voltar para nós mesmos. O que a Eliana vem fazendo ao longo desses 20 anos? Ela está tampando buracos. Ela tampa buracos, mas a receita básica talvez ela não faça. Nesses 20 anos, se ela estivesse fazendo meditação, exercício físico, uma dieta adequada, procurando rotina e fundamentalmente buscando ler, se educar e buscar conhecimento, esse conjunto da obra que o Aldous Huxley trouxe no livro clássico da Conquista da Felicidade, nós temos que diversificar a nossa libido e ter várias fontes da libido. E o humano da civilização contemporânea, ele está concentrando a sua libido numa felicidade pré-concebida. Nós temos que diversificar e buscar na natureza, fugir de remédios, de alternativas, de conceitos, de classificações. Eu buscaria essa receita simples. Então, porque ela está fazendo zumba, caminhando, está no caminho certo, então, né? Eu só acho que ela precisa rever essa medicação dela, 20 anos de antidepressivos, né? Então, provavelmente ela está tentando tirar os sintomas sem compreender a causa. E isso não tem transformação, só tem manutenção. E a maior parte dos sintomas que ela descreve, para mim, eu diria que ela tem muito mais ansiedade do que depressão, né? É um quadro de ansiedade, não de depressão. Liane, então vamos rever aí, viu? Estão chegando algumas perguntas aqui pra gente. O filho da Sirlene tem 14 anos, é tão ansioso que chega a estressá-la. Ele nem tem unha de tanto roer. Nem na escola ele consegue ficar sentado de tanta ansiedade. Começamos pela idade, né, Mônica? 14 anos é uma idade muito difícil, nós estamos no início da adolescência, são muitos os conflitos, especialmente o conflito com o corpo, né, com todas as mudanças corporais, a necessidade de ser aceito pela turma. Todos esses conflitos próprios da adolescência levam ao aumento de ansiedade. Então, o que eu orientaria ela é que ela tentasse, primeiro, não ficar chamando atenção sobre a unha, né? Não ficar recriminando por ele estar, porque isso é uma manifestação de algo que não vai bem dentro dele, e que ela pudesse, numa conversa com ele, tentar entender quais são as maiores dificuldades que ele está passando, dar o acolhimento para isso, e se for algo que ela não estiver conseguindo entender, porque muitas vezes, por mais amor que a gente tenha, foge ao nosso alcance, existem muitos profissionais dentro da área da psicologia que podem ajudá-lo. Doutor Roberto, tem uma pessoa que infelizmente não colocou o nome dela, diz que sofre de ansiedade há anos e isso desencadeou arritmias cardíacas. Hoje ela toma ansiolítico.
e ela não quer ficar doente de jeito nenhum. Você veja, ela não pôs o nome, mas ela sofrer de ansiedade, ter consciência que sofre de ansiedade, porque a maioria das vezes, na própria definição da ansiedade, é o sofrimento pelo desconhecido. Né? Você não conhece. Já é um ótimo começo, porque ela já se reconhece ansiosa. Eu repito aqui, volte-se para a natureza, vamos buscar os recursos naturais para o combate. Então, exercício, agenda, foco, meditação. E no caso da arritmia, o coração é uma expressão, né? A gente precisa saber que a arritmia é essa, porque às vezes a ansiedade leva uma doença no coração. E essa doença provoca falta de oxigênio e causa arritmia perigosa. Tem que ser tratado objetivamente. Mas na maioria das vezes, essa arritmia é só uma reclamação do coração e que às vezes é resolvida com meditação ou com algum medicamento muito simples. Mas eu repito de uma maneira genérica, se as pessoas olharem para o seu entorno, elas verão que tem às mãos, sem custo nenhum, sem ter que marcar agenda, elas resolvem. Basta fazer uma reflexão do dia a dia. Será que está dormindo bem? Será que está se alimentando bem? Será que está entendendo a vida como ela é? E entendendo que a vida tem problema, que você tem que administrar. E está fazendo essa receita básica de exercício que os animais fazem. Então, esse seria o princípio. Isso não resolveu? O que a Patrícia disse, procura um profissional treinado para isso, para fazer o diagnóstico. Agora, tem um ponto muito importante. É muito prevalente a pessoa procurar um profissional e entrar num ciclo de iatrogenia. Porque ela vai no profissional, ela é atendida por 15 minutos por um profissional que não pôde nem perguntar como que ela está a relação afetiva em casa, e o profissional com 15 minutos já prescreve um remédio que cria um problema, que prescreve outro, que cria um problema. No fim de um ciclo, ele acabou sendo prejudicado. O sistema de saúde hoje, ele não está acolhendo essas pessoas. Então, às vezes a gente recomenda, procure um profissional. Mas ela vai procurar um profissional aonde? Vai ser atendida por quanto tempo? E às vezes o profissional atrapalha. Mas se ela olhar para a natureza não atrapalha. É preciso olhar isso para a gente poder encerrar, Ana Patrícia. É preciso se olhar com mais atenção e ficar só lá com o lado bom da ansiedade. Nós precisamos cada vez mais prestar atenção na gente, prestar atenção no nosso entorno, na família. E dizer que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes a gente precisa de uma pessoa mais íntima, de uma pessoa mais próxima. E saber que as fórmulas de felicidade, elas realmente não existem. Nem eu, nem o Dr. Roberto podemos dizer, olha, viva assim, nós sabemos que vai dar certo para você. A gente tem sugestões de coisas que nós vimos que funcionam. Mas é muito importante, cada um tem uma história, tem uma forma de lidar, e isso é importante. O que eu acho que agora mais vale a pena é tentar saber assim, eu não tenho que viver sofrendo. Tem uma saída. Aceitar a vida como ela é. Quero muito agradecer a vocês dois, Ana Patrícia Ribeiro, psicóloga, Dr. Roberto Botelho, cardiologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total, viu? Prazer, Mônica. Aprendemos muito. Obrigada. E sabia que dá para combater a ansiedade à mesa e dar um jeito nesse turbilhão com a ajuda de alguns alimentos? Eu vou voltar ao vivo agora com a repórter Fernanda Paranhos, que vai... Oi, desculpa, é Vasti. Oi, Vasti. Olha, é porque eu gosto tanto de vocês duas, entendeu? Que eu queria as duas junto comigo sempre. Viu só? Troquei, liberei a Fernanda. Tá linda, Vasti. Deixa que eu cuido dessa mesa aqui, que desse assunto você sabe que eu amo, né? E aí a gente vê como o nosso corpo, como o nosso organismo pode se modificar através do que a gente come, é maravilhoso. Então vamos aprender um pouquinho. Alessandro Carneiro veio aqui dar umas dicas pra gente, nossa Nutri. Tá colorida, tá bonita demais essa mesa. Tem que ser assim, começa por aí, né? Pra não ficar ansioso. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. Isso é primordial na minha vida, eu ter essa consciência. E hoje nós temos observado assim, as pessoas hoje... Será que eu como só quando eu tenho fome? Não. É o tal do beliscar toda hora. Aliás, a ansiedade faz isso, né? Vontade de comer toda hora. É aquele momento, eu estou feliz, eu como, eu estou triste, eu como, vou comemorar algo, eu como. Estou ocupada, eu como, eu estou à toa, eu como também. Tudo em busca do alimento. Ao mesmo tempo que ele é meu amigo, ele também pode se tornar meu inimigo. Isso é muito importante deixar claro.
É o primeiro, vamos controlar os horários de alimentação, né? Criar uma rotina de alimentação. Isso é essencial na minha vida. Se eu penso em criar um emagrecimento na minha vida, em traçar uma meta na minha vida, primeira coisa, a minha autodisciplina. Como anda a minha autodisciplina? Será que eu tenho me organizado no decorrer do meu dia de trabalho? Ou será que eu como o que dá, a hora que dá e quando dá? Principalmente pensando, Vasti, meu corpo não é um depósito de lixo, que eu vou comendo o que eu tenho pela frente. Isso é muito importante. E a ansiedade, ela vai gerando cada vez mais esse transtorno. E isso é ruim, porque hoje eu estou assim e daqui a 10 anos como eu estarei, daqui a 20 anos como eu estarei. E aquilo... eu vou chegar lá aos 97 como a senhorinha tranquila. Exatamente. Então, é muito importante a gente obter essa consciência. E os alimentos estão aqui maravilhosos para nós todos os dias. Hoje, se as pessoas tivessem consciência realmente que 80% das doenças que existem são devido a maus hábitos alimentares, nós não teríamos tanto transtorno alimentar, nós não teríamos tanta diabetes, tanta pressão alta. E tudo por quê? Maus hábitos. E a ansiedade está carregando as pessoas. Não é o mal do século? O mal do século. Você separou para a gente aqui algumas boas escolhas, então. Nós nem colocamos aquelas escolhas ruins, colocamos as boas escolhas aqui para facilitar, né? Exatamente. A primeira coisa que eu preciso entender é o meu dia alimentar. Como é que está a cor do meu dia alimentar? Será que eu estou colocando no meu dia mais os alimentos de cor branca, que são os carboidratos? Porque a pessoa que está ansiosa, ela não quer buscar produtos integrais, ela não quer buscar os farelos, os grãos, ela quer buscar aquele alimento gostoso, aquele alimento que você fala assim, eu quero uma fritura. Vai estar no doce, na gordura. Eu quero um doce, eu quero um carboidrato, né? Essa é a verdade, eu quero um pão. E pelo contrário, eu posso muito bem tirar essa minha ansiedade, ajudar esse transtorno da minha ansiedade através desses alimentos que são maravilhosos. O que tem aqui, Alessandra? Nós temos a castanha do Pará, a semente de abóbora, a semente de linhaça e as nozes. Gente, essa composição aqui, o arroz integral, o damasco, o grão de bico, o macarrão integral, tudo isso é o boom da nutrição. Por quê? Porque aqui nós temos o que o nosso organismo mais precisa, que é potássio, magnésio, ferro, zinco, selênio, as vitaminas do complexo B. Então, tudo isso daqui, o que vai acontecer no meu organismo? Vai permitir com que eu ingira aminoácidos essenciais na minha vida para eu ter o triptofano. O que é o triptofano? Ele é um neurotransmissor para eu conseguir atingir o hormônio do prazer, que é a serotonina. Agora, se eu não tenho absolutamente nada disso no meu dia, eu vou ficar uma pessoa estressada, eu vou ficar uma pessoa ansiosa, deprimida realmente, e não vou ter isso na minha vida. Agora vamos falar uma verdade, as pessoas põem a desculpa no preço, fala que é caro. Aí vamos pensar, num lanchinho que você for fazer, você vai usar o quê? Umas 2, 3 castanhas dessa e um damasco, por exemplo, é suficiente? Sim, é o suficiente. Que no peso do quilo, isso daqui, gente, não vai dar mais do que um salgado, o preço de um salgado. De jeito nenhum. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou optar pela semente de abóbora em colocá-la num omelete à noite. Eu vou fazer uma salada bem bonita, eu vou colocar as nozes, eu vou colocar a linhaça, de preferência que seja a linhaça triturada, tá? Porque a inteira, o meu intestino não consegue absorver. Eu vou colocar o damasco numa salada. Então, a partir do momento que eu começo a ter essa divergência de alimentos, essa composição excelente, o meu dia vai fluir melhor. E isso vai evitar com que eu tenha aquela carência da ansiedade. Tá? Aqui a gente tem também uma coisa que eu acho que é difícil às vezes para as pessoas, que são os verdes, né? Acho que desde criança a gente tem esse bloqueio com o verde. E por quê, né? Porque é um alimento essencial na minha vida. Eu preciso deixar bem claro que o alimento verde é onde eu tenho maior concentração de cálcio, é onde eu tenho maior concentração de ferro. E eu preciso desses alimentos. Não é comer de vez em quando, é mesmo ter aquela rotina diária. Isso é importante. Tem tantas opções, né? Vamos variar. Eu preciso montar um suco. Diz que é bom assim, não é, Alessandra? Com limãozinho na couve. E por que é bom assim, Vasti? Porque o limão tem a vitamina C. A verdura, ela tem o ferro. A vitamina C, ela vai ajudar eu a absorver mais esse ferro. Então, por isso que a junção da vitamina C com o ferro é essencial. Tá? Não perder a oportunidade, isso é importante.
A gente tem as frutas aqui também e até... Ai, será que eu consigo abrir? Não, vê se você consegue abrir aqui pra mim. Esse aqui é as frutas cítricas que eu preciso. Por que eu preciso das frutas cítricas? Porque elas vão absorver todo o meu ferro do almoço, do jantar. A mesma coisa é a presença do limão. Então, por que não? Por exemplo, eu estou ansiosa, eu vou chupar uma laranja. Ela é excelente para tirar a sua fadiga muscular, para te dar aquele relaxamento. Então, é importante eu falar assim, o que eu vou comer durante o dia? E já começa controlando a ansiedade, descascando essa laranja, ao invés de ir no suco pronto, viu, gente? Mesmo. Olha o chazinho. Aqui nós temos também o iogurte, porque é fonte de proteína, é uma fonte de ferro, de zinco, de selênio. Então, é muito importante pensar o que eu estou traçando o meu dia. E finalizar o dia, Vasti, por que não com um chazinho de ervas, um chazinho de camomila, de cidreira? A gente até trouxe umas ervas aqui também, né? Esse aqui vai no mais prático, mas você também pode fazer, que fica melhor ainda, né? Claro que pode. Finalizar o dia com uma fruta relaxante, que é o maracujá, que também tem alimentos essenciais na nossa vida, principalmente o complexo B. Então, é traçar um dia onde eu vou beber água com essas ervas. Eu vou traçar um dia diferente. E com isso eu vou conseguir me sentir muito melhor e deixar essa ansiedade para lá. Por que as pessoas querem as coisas para ontem? Não precisa. É um passinho de cada vez. Principalmente falando no processo de emagrecimento. Nada é para ontem. E o planejamento é muito importante, né? Para evitar essa ansiedade também. Você já sabe o que você vai comer na próxima refeição. Pra você não ficar na hora que der a fome, aflito. Exatamente. Senão eu me perco naquele momento. Eu vou comer o que dá. E aí? Viu só, Mônica? Opção é o que não falta, tá vendo? A gente tem que pensar mesmo. Isso ajuda muito a aliviar a nossa ansiedade, né? Eu vou te falar que aqui eu já tenho boas escolhas pro meu café da manhã. Vou entrar ali na castanha. Sei não, esse chazinho tá me chamando aqui também, viu? Menina, acabei de pedir, acredita? Tem 2 xícaras. Tem 2 xícaras, uma pra mim e uma pra você, viu, Alessandra? Mas que delícia essas dicas que a Alessandra trouxe, né, justamente para nos ajudar. Quer dizer, esse trio que ajudou a gente aqui a diminuir muito a ansiedade, viu? E essa mesa bonita que a gente pode ter em casa também. Obrigada a vocês duas, viu? Obrigada, beijo.